Oi, gente, tudo bem? Tava quietinha aqui para ver se estava tudo ok, verificando conexão, vendo se vocês estavam entrando por aí. Fico muito feliz que eu acho que tá tudo ok. Para quem não me conhece, eu sou a Fê Camareiro, sou digital influencer. Às vezes vocês já devem ter visto meu rostinho por aqui, porque eu amo compartilhar dicas e adoro o Toninho, faz parte da minha rotina. Então, vira e mexe, eu tô por aí ou dando alguma dica ou dando algum recado para vocês. Tô muito feliz que eu recebi esse convite do Toninho para estrear aqui essa série de lives que eles vão fazer, que tem vários temas super legais que eu já estou sabendo, então vocês se preparem porque vai ter muito conteúdo e bate-papo bacana por aqui. E hoje nós vamos começar com um assunto super legal, assim, que eu, modéstia à parte, eu adoro, eu super me interesso, que é sobre o nosso cuidado, assim, do nosso emocional. Vamos falar sobre estresse, ansiedade, que eu acredito que alguns de vocês, eu aqui posso falar por mim, a gente, né, tá um pouquinho estressado, um pouquinho ansioso. E aí, para isso, eu vou conversar com o Augusto, vou chamar ele aqui para essa live com a gente. O Augusto, ele é professor de yoga, ele é... tem uma colinha aqui. Ele é um terapeuta corporal e acredito que ele tem várias dicas aí legais para passar pra gente. Vou ver se ele já tá por aqui, vou chamar ele para esse bate-papo, tá? Vamos ver se ele responde, já mandei aí a solicitação. Oi, Fê, Oi, tudo bom? tudo bem e você? Tudo ótimo, prazer falar com você. Que bom tá aqui, que bom também tá aqui. Deixa eu te perguntar, a luz tá boa? Como tá? Tá dando pra me ver bem? Eu acho que tá, tô vendo bem. Tá Dá bom, tá bom. pra ir na nossa cara. Como é? Dá pra ver bem esse olho azul aí. Obrigado, Fê. Augusto, se apresenta um pouquinho pra gente. Eu falei brevemente, mas conta um pouquinho da sua história. Claro, com certeza. Obrigado, Fê. Eu também quero começar agradecendo também ao Toninho, que me fez esse convite, né? E é sempre um prazer muito grande poder estar falando disso, que é um assunto realmente, como você introduziu, né? Um assunto muito pertinente para todos nós. Eu sou professor de yoga, né? Essa é a minha atividade principal. Também sou terapeuta corporal e eu estou nesse mundo descobrindo essas novas perspectivas de vida a cada dia, né? Eu costumo dizer que a gente nunca vai chegar a um fim ou a uma conclusão final sobre a vida, né? A gente permanece aprendendo e descobrindo sobre. Então eu sou um desses buscadores aí e que nas horas profissionais ou vagas, né, eu acabo também conseguindo auxiliar quem pede minha ajuda e quem está junto comigo nas aulas também. É sempre um trabalho para mim muito gratificante. Ah, que legal, Augusto. Bom, eu quero começar perguntando e falando um pouquinho, que eu acho que é a palavra que está muito em alta esses dias, que é sobre o estresse. Que tá todo mundo Uhum. em estresse. Então, eu queria, assim, saber, existem sinais, assim, tipo, do corpo que a gente pode observar, que a gente está estressado, que a gente lida com isso, o que que a gente faz? São vários pontos, né, Fer? Assim, eu acho que uma das primeiras coisas que eu costumo tocar no assunto do estresse é da onde vem o estresse, né? E para que ele serve. Eu acho que essas duas perguntas são muito importantes para a gente começar nesse caminho, né? E o estresse, em nós, a gente tem até esse termo um pouco mais técnico, né? A gente vai chamar de eu-estresse, mas o termo técnico não importa muito. A gente só está querendo se referir a uma qualidade, a uma possibilidade de estresse que é boa, né? E que nos faz bem. E aí a gente tem que entender primeiro esse estresse, que é o estresse positivo, necessário. Se a gente não tem esse estresse, então qualquer desafio, qualquer tipo de situação para nós que represente risco ou desafio, vai ser completamente um precipício, né? A todo momento a gente vai estar se colocando, né, em situações de muito risco à nossa vida, causando muita dor, causando muito sofrimento.
Então, o estresse ele serve como essa força natural nossa para Não, proteger. opa, presta atenção, é mais ou menos. Exato. Exatamente. Isso, antigamente, né, quando a gente era selvagem, né, vamos pensar lá na pré-história da nossa espécie, isso era muito útil, porque se você se desse de cara com um leão, né, ou com uma situação natural assim desafiadora, você precisava ter uma força física e um arsenal de ferramentas orgânicas para lidar com essas situações, né? A questão, e eu acho que esse é o ponto-chave, é a gente atualizar esse discurso, porque esse estresse ele é o mesmo, porque o nosso código genético é pré-histórico mesmo, né? Assim, apesar de a gente desenvolver, mas o código aí permanece com esse traço do estresse, só que nós estamos num cenário, numa vida que é urbana. Então, esse que eu acho que é o ponto-chave que a gente precisa entender. Tá, e como que entende isso? Agora eu quero saber. É legal, né? É legal. Porque quando a gente começa a ver dessa forma que existe, então, o estresse como ferramenta natural, orgânica, necessária, inclusive, e aí, em paralelo, existe uma situação, um cenário ao nosso redor, em que quase que a gente percebe que essa ferramenta não serve muito, né? Porque o estresse, resumindo bastante, ele vai nos propiciar duas atitudes ou a batalha, a briga física, né, violenta, agressiva, porque é lembrando, né, falando lá do cenário selvagem, ou uma fuga, você vai sair correndo e tem que correr pela vida, né? Então, hoje em dia, a gente não pode ser agressivo, nem temos situações que nos pedem isso, e também não dá para a gente ter um estresse no trabalho e sair correndo, né? Então, essa força, a gente pode, você ia falar? Não tem como fugir, né? Não tem como fugir, exato. Aí a gente vai ter que usar essa força para alguma coisa, né? Eu acho que esse é o ponto principal para saber lidar com o estresse, que é usar bem e objetivamente a força que é uma ferramenta natural do corpo. Entendi. E que dica você daria? Porque usa a sua força em tal circunstância da sua vida, assim. Vamos exemplificar, porque aí vai trazer mais clareza para a gente vai conseguir ver bem assim como aplicar isso, né? Então vamos imaginar uma situação que você está lá, chega no trabalho, né? Provavelmente muita gente nem está indo para o trabalho ultimamente, está em home office, mas Uhum. então vamos atualizar, né? Você está lá no home office, chega um e-mail do chefe com aquela lista de coisas para fazer e um comentário final ali que para você é uma ofensa, né? Alguma coisa que não te deixou bem. E aí você fica com aquela sensação angustiante, né? Por sei lá quanto tempo você vai carregar esse medo, essa dúvida. Será que ele quis falar isso? Será que ele quis falar aquilo? Será que esse monte de trabalho é para isso ou para aquilo? A ação objetiva nesse caso, né, é entender, por exemplo, é entender a situação de uma forma prática. Então eu estou ali naquele trabalho com um objetivo, que é executar o meu trabalho. Então, a lista de coisas que o chefe passou eu tenho que fazer mesmo, né? E quanto ao comentário, se ele diz respeito a nível profissional, eu vou tomar uma atitude profissional com relação a isso para consertar, se for o caso, se eu, na minha autoavaliação, achar necessário. E se for a nível pessoal, ainda com a mesma praticidade, eu vou simplesmente deixar essa informação de lado, porque realmente não é uma informação que me faz bem e também não tem agregado nada à minha identidade. Né? Então, essa é só um exemplo, né, de uma atitude prática, né, direta na direção do estresse. Não, e é um exercício que a gente faz facilmente. Porque, assim, você falando, fica assim, nossa, é isso, então. Na hora que a gente tá ali na aquilo, parece que é tão difícil de sair desse sentimento, do pequeno estresse, assim, é uma coisa meio louca, né? Eu acho que Com certeza. é sempre muito isso, é sempre ter muita consciência de se olhar e noção do que tá, né, sentindo, vivendo e como solucionar isso. Exato. Tem uma coisa que muita gente fala, né, nesse ramo do yoga, né, e muito se explora isso. É uma palavra grande, mas ela é fácil de entender. É difícil de falar ela. Desidentificação. Falar rápido é mais fácil. Se falar pausado é difícil. Mas é desidentificação a palavra. E a ideia dessa palavra é que a gente
retire da situação, daquilo que nos acontece, a nossa identidade. Porque perceba, a situação e-mail do chefe, né, com um comentário suspeito no final, é uma situação. Se eu me coloco dentro da situação, aí eu me sinto péssimo, né? Aí eu nunca vou conseguir sair desse sentimento e aí eu vou achar assim, o comentário é para mim, o comentário me fere, eu preciso reagir ao comentário. Então perceba que a situação e eu, ela se mescla de uma forma que quase não dá para separar o joio do trigo, né? E agora, a desidentificação seria o trabalho da gente buscar ali, perceber a situação como algo de fora e eu, né, ainda me coloco no lado de dentro. Daí eu consigo sim separar e perceber, né? Pô, isso me afeta por isso, né? E aí a minha solução para essa afecção seria essa e não outra, né? Então a gente precisa ter essa calma. Ô, Augusto, e você acha assim, que tem técnicas, maneiras, práticas da gente fez mais ter consciência, se colocar de fora, ver a situação, alguma prática, seja ação, respiração, enfim, que pode auxiliar? Tem sim, Fer, tem sim. E tem a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo essas soluções. Então, só antes de começar a falar delas, eu vou dizer que são muitas, são milhares, assim, são quase que infinitas. Como eu disse, né? A gente pretende continuar buscando, porque nessa questão agora que a gente vai entrar, que é as práticas, né? Aquilo que a gente pode fazer para lidar com isso, de fato mesmo, a gente vai também adentrar um lugar aí que esbarra na subjetividade. Então, cada pessoa vai ter uma situação diferente e uma adaptação diferente com cada tipo de técnica. Tem técnica que funciona melhor para uns e tem técnicas que funcionam melhores para outros, né? Então, por isso que eu digo que a gente esbarra na subjetividade. Mas a curto prazo, essas técnicas elas vão trabalhar os sintomas físicos, porque os sintomas físicos, quando a gente vai trabalhando aí a retirada de tensões, o alívio, né, dessa contração muscular causada pelo estresse, o aperto do peito, a respiração acelerada, né, o olhar extremamente focado, incapaz da visão perspectiva, todas essas alterações físicas, elas nos acontecem. Então, as primeiras práticas, elas trabalham nisso, assim. A gente pode explorar um pouco mais ao longo da nossa conversa hoje, daqui a pouquinho, mas para já dar uma ilustração disso, seria, por exemplo, o giro dos ombros. Sabe aquele giro, assim, que a gente faz? Isso aqui, quando a gente está lá no trabalho, está lá no home office, né, curvado naquele computador concentradíssimo, se a gente para, inspira, sobe o ombro, expira descendo lá atrás, eu já estou reduzindo drástica. Olha, eu já me arrepia quando eu faço esse movimento. Porque o corpo sente. Me pego Como? muito assim durante o dia. A gente Pois faz é. desse jeito mesmo. Exato, Ah, exato. Então, esse giro dos ombros é um exemplo aí de prática física que a curto prazo tem um efeito muito bom. A uhum. médio prazo, a gente vai trabalhar aí mais a questão emocional, né? A questão emocional, a gente vai dizer assim que ela trabalha a médio prazo porque realmente ela fica no meio do caminho entre corpo e mente, né? E aí a forma da gente trabalhar essas emoções a médio prazo é no dia a dia mesmo, é experimentando a emoção, lidando com ela, percebendo ela, né? E aí vai levar essa segunda solução, ela leva à terceira, que seria um atendimento terapêutico prolongado, né? Que aí é o seu processo de autoconhecimento, ou por um processo terapêutico com algum profissional, ou por si só, né? Você buscar informações sobre si é essencial, porque essas informações é o que vai te dizer assim, ó, o que meu chefe disse me fere porque minha mãe me dizia quando eu era criança, entende? Assim, como tudo vai conectando na gente, então se eu investigo isso em mim mais, aí eu vou ter essas respostas já prontas, eu já sei. Então eu não vou me abalar tanto quanto eu me abalaria sem saber. Uhum. Nossa, tô amando. Essa que eu fico assim, eu adoro muito esse estudo. Deixar a gente vai longe aqui. Vamos, Mas vamos mesmo, eu adoro. nessa situação atual, a gente tá todo mundo, né, no estresse, tentando ter essa consciência.
Que prática, que dica acho que talvez você poderia dar para quem está em casa de fazer para a gente ter esse desenvolvimento? Claro, claro, com certeza. A gente podemos, né, então, inclusive, até explorar o passo a passo, porque cada técnica tem uma gama de detalhes que a envolve, né? Os alinhamentos, os ritmos e todos os outros detalhes. Mas da primeira opção, assim, o que me vem é beba água, né? E aí o que eu quero dizer com esse beba água é quase que uma forma simbólica de dizer cuida de você. Então, aprenda e vá investigar cada vez mais as suas necessidades, a tua sede, a tua fome, que esse é o básico, né? E eu percebo que muita gente com estresse, principalmente, esquece de comer, esquece de beber água, esquece de tomar banho, esquece de dormir, né? Então, essas coisas são as primeiras. Não dá para falar de nada além se a gente não estiver fazendo isso, né? E aí, para... Bom, Como? é um Perdão. passo, assim. Isso, é um cuidado básico e que você precisa reforçar, você precisa lançar mais e mais atenção a essas necessidades, porque a partir do momento que eu começo a conversar com elas, então eu me atento à minha fome, à minha sede, ao meu sono, e aí, em contrapartida, o meu corpo me devolve como benefício um sono melhor, né? Uma satisfação maior, né? Uma nutrição pela água maior também. Então, percebe? É essa a lida que a gente vai ter que ir ditando. No mais, se a gente vai pensar numa coisa ainda mais objetiva, mais prática mesmo, seria, eu acho que a primeira coisa que me vem aqui na cabeça é o trabalho com a respiração. Uhum. Então, respirar e prestar atenção na respiração é uma outra forma excelente da gente manter essa conexão e promover esse aprofundamento aí com as nossas necessidades internas, né? E aí é muito simples, é só sentar, ficar 3 minutinhos de olho fechado e prestando atenção na respiração. Então, quando traz o ar para dentro, sente o ar entrando. Quando leva o ar para fora, sente o ar saindo. E só, 3 minutinhos já vai te dar um efeito muito positivo. Ai, adorei. Tipo, já um ritual. Toma um banho, bebe uma aguinha, dá uma respirada e Com certeza, começar o dia com uma prática como essa, né, em que a gente vai estimular em nós o nosso autocuidado e esse atendimento às nossas necessidades básicas, é a melhor forma de começar o dia, sem dúvida, né? Porque logo nos primeiros momentos aí da sua experiência da jornada, você já está mostrando para o seu corpo, olha, eu estou aqui contigo e preciso de você. Porque a gente tende, inclusive, a ter um comportamento, às vezes, que distancia, que separa mente do corpo, né? Então, não, mas o meu trabalho, eu não uso o meu corpo, eu só preciso pensar, eu trabalho com conta, né? Isso é uma falácia, isso é uma ilusão. Então, para qualquer conta que você vai fazer, se você não estiver respirando, não tem conta que se faça, né? Então, a gente precisa sim, independente de qual atividade, independente de qual tipo de vida, a gente precisa ter atenção às necessidades básicas. Ô, Augusto, e você acha que assim, esse pauzinho, assim, essas dicas que você me passou, nesses 3 minutos, tipo assim, esses 3 minutos eu já posso considerar que é uma meditação? Com Ou certeza, Fer, com certeza, com certeza. A meditação, ela é uma coisa muito mais fácil do que a maioria das pessoas acha que é. Inclusive, até eu estava dando uma olhadinha aqui antes de entrar na live, né? Uma época, o meu cartão de visita não era um cartão de visita. Eu chamava de kit de manutenção do estresse. Então, era um papelzinho assim, comprido, com 5 técnicas de respiração e de trabalho corporal, né, para você fazer essa manutenção do estresse. Tinha um desses cartões que era sobre relaxamento, mais especificamente, e ele falava assim, ó, para purificação e leveza. Né? Eu estava dando uma olhadinha ainda agora nisso. E aí essa técnica de para purificação e leveza consistia em tomar um banho com atenção plena nos detalhes do seu banho. Então, o toque da espuma, o cheiro do sabonete, a sensação da água quente ou fria, né? Assim, depois a toalha, o corpo seco de novo, a roupa que você vai colocar nova, que estava limpinha do guarda-roupa. Então, essa seria, por exemplo, uma prática muito meditativa e com benefícios tão importantes e tão positivos
quanto de uma meditação de meia hora, por exemplo, que você faria só sentada, parada, Eu acho né? que Pode você falar. falou, é uma coisa muito legal tentar prática em casa, que a gente foi meio que forçado realmente a parar. A gente acaba fazendo, às vezes, as coisas tão no automático, né? O mundo normal do jeito que era, a gente tomava um banho rápido, pensando em outra coisa, pensando em colocar uma roupa, porque a gente ia fazer isso, já mexendo no celular, já, né? Tudo atropelado. A gente não parava, assim, de fato, para deixa eu tomar banho, sentindo cada detalhe. Agora pode ser Aham. oportuno para a gente tentar pôr isso em prática. Com certeza, Fê. E assim, de qualquer forma, mesmo com pressa, né? Quando a gente está com pressa, o que a gente faz não é que a gente deixe de tomar um banho bom. Talvez o seu banho não mude muito, mas o que vai acontecer é que você vai estar tomando banho e pensando 5 minutos depois. E aí, 5 minutos depois, você vai estar pensando mais 5 minutos depois. Então, você nunca está atenta ao que está fazendo. Isso cria um descompasso entre mente e organismo que é muito negativo para nós. Assim, o corpo sente nisso é quase como se você deixasse um bebê sem cuidado, né? Esse bebê precisa ali desse cuidado, o corpo precisa da nossa atenção. Então, se a gente cria esse descompasso o tempo todo, a gente vai estar o tempo todo com o corpo devendo um pouquinho, né? A mente devendo para o corpo, vamos dizer assim. Tá. Agora eu fiquei curiosa, eu quero saber essas 5 técnicas desse seu cartão de visita. Vamos lá, vamos falar uma por uma, pode ser? Aí a Tá, gente bom. para no meio, você me fala se entendeu, se deu tudo certo. Se tiver dúvida, você me pergunta, tá bom? Porque elas têm detalhezinhos, assim. Então, a primeira delas seria Presta atenção para quem está assistindo, eu estou vendo que tem gente, óbvio, né? Tem bastante gente aqui com a gente, assistindo a live. Então, quem estiver assistindo, já presta atenção e se quiser, pode já fazer um pouquinho, né? Eu não vou te dar o tempo para você fazer completo, mas vai experimentando aí. Se tiver dúvida, escreve aqui. A primeira delas seria uma técnica para acordar, básica, né? A gente precisa de alguma coisa, às vezes, para dar disposição. Porque em contraponto ao estresse, está um outro polo, Ah, né? A preguiça. pode Pode anotar? anotar. Pode anotar. Vai lá. Então, para acordar, né? Quando a gente está estressado, a gente está bem desperto. Mas tem gente que se estressa por ter procrastinado. Isso é péssimo, né? Porque você não fez nada e ficou estressado por não fazer nada. Olha isso, né? Então a gente chega a esse ponto. Então essa respiração para acordar, ela serve para a gente não passar pela procrastinação, pelo aquele estado de prostração, onde eu não produzo, eu não ajo, né? É importante sim um descanso de vez em quando, né? Ter um equilíbrio aí entre atividade e descanso. Mas se a gente fica o dia inteiro sentado no sofá no Instagram, aí não vai dar certo, né? A gente vai chegar no final do dia e não vai se sentir muito bem. Então, para acordar, você faz o seguinte: você tampa a narina esquerda. Tá. Tampa a narina esquerda e respira só pela narina direita. Inspira e expira pela direita. Isso aqui você faz 3 minutinhos dessa respiração. Só pela narina direita, pode anotar isso, né? Respirar só pela direita. Isso é para acordar. Você vai tampar a esquerda e respirar só pela direita. Tá. A narina direita é a energia do sol, a masculina, né? A energia de polaridade positiva. Por isso ela nos leva à ação, ao despertar, à atividade, à concentração, à clareza mental também. É uma prática muito boa para fazer de manhã. Aí o contrário, né? Para dormir. Vamos lá? Para dormir é só fazer o contrário. Tampa a direita e respira pela esquerda. Muito fácil, né? 3 minutinhos também, respirando só pela narina esquerda, já vai te trazer muito mais intuição, muito mais calma. Vai promover muito mais o seu processo natural de autorrestauração, né? Então a gente tem uma estrutura dentro de nós que promove a restauração do corpo enquanto a gente dorme. E fazer essa respiração antes de dormir aumenta a capacidade do corpo de se autorrestaurar. Então a gente vai acordar no outro dia, além de ter dormido bem, a gente vai acordar no outro dia muito melhor, muito mais disposto também. Uhum. Nossa, Se posso seguir? pode seguir, tô amando. Então tá, vamos lá. Uma outra é para circular a energia. Essa aqui, ela precisa de um pouco mais de atenção, ela é um pouquinho mais complicada, mas na hora que você entende a sistemática dela, não tem erro, ela é mais fácil que as outras até.
Ela é Uhum. assim, ó. Eu vou fazer antes da postura e depois eu faço para você ver. Você vai puxar o ar pela direita, vai tampar a narina direita. Solta o ar pela esquerda. Aí o ar entra pela esquerda, tampa a esquerda e solta pela direita. Puxa pela direita, tampa e solta pela esquerda. Percebeu que ele vai fazer um círculo dentro de nós? Então eu Uhum. vou dizer de novo para quem está em casa e talvez não tenha entendido, tá? Eu vou fazer com a mão aqui no nariz, ó. Tampa a narina direita, inspira pela esquerda. Suspende um pouquinho, tampa a narina esquerda com o dedo indicador e solta o ar pela direita. Inspira pela direita, tampa com o polegar e solta pela esquerda. Ou seja, troque sempre a narina após a inspiração. Essa também é uma outra forma de explicar, tá Três. bom? Essa, 3 minutinhos também. Todas elas 3 minutinhos para começar, né? E aí, se você sente que pode e quer ir mais além, pode fazer mais tempo, que não tem problema nenhum, você E só vai essa, trazer benefício. em qual momento? Essa é para circular energia, então não tem um momento específico, né? Às vezes, e aí qual que é a intenção? O que é isso, né? Circular energia, para que serve? É quando a gente se sente sem ideia, sem saída, sem opção, né? Às vezes a gente tá assim, olha, eu quero pedir conta do trabalho, mas eu não tenho para onde ir, eu não sei o que eu faço, eu não gosto do trabalho, mas eu não posso ficar sem dinheiro, né? Às vezes a gente tem umas situações na vida que parecem para nós essa tudo fechado, né? E essa respiração que circula faz que a gente ganhe mais espaço, mais amplitude de percepção da vida. Então, essa é uma prática muito importante. Ai, adorei. Gostei. A quarta delas, Hum, como? tô Pode aqui. falar? Então, tem mais uma. A quarta delas, tem bastante, né? Mas eu estou aqui tentando fazer 5. A Tá. quarta delas é aquela de purificação e leveza, que eu tenho falado muito, né? Para as mulheres é uma coisa mais fácil de aceitar, e ainda por uma questão cultural e talvez até um pouco conservadora demais, né? Os homens têm dificuldade de aceitar essa técnica, que é aquela do banho que eu falei. Né? Então, tomar o banho é um ritual humano da espécie, tá? Os animais também tomam banho, eles também entram na água, talvez não com tanta frequência e não da forma como a gente. Mas então, o banho para nós, ele faz parte do nosso dia a dia mesmo, da manutenção da nossa saúde, né? Então, na hora de você tomar banho, é muito importante que você preste essa atenção. E aí, eu tenho certeza que pode ser que tenha gente que esfrega, bucha e dói, nem percebe que está ardendo a pele, né? Então, essa agressividade, ou às vezes uma falta de tônus, né? Você nem toma banho, você entra lá debaixo da água, pensa em outra coisa, nem passou o sabonete e já saiu. Aham. Então, é preciso mesmo essa percepção do banho. E aí eu vou colocar só um adendo aí ao banho, que é outra coisa que é a louça. Né? Quem que gosta de lavar louça? Eu, né? Eu acho que ninguém gosta de lavar louça, né? Mas, e quando você lava uma louça e presta atenção na louça que você está lavando, na sensação da água fria na mão, na espuma que acaricia e faz uma espécie de borbulhamento na pele, e você tem o tato para perceber isso, né? O metal que é frio, a porcelana menos, a madeira menos ainda. Então, tudo isso, a gordura, são sensações que estão ali e que a gente simplesmente cria com todas elas um não. Eu não gosto, eu não quero, é chato. Mas se a gente para pensar e tira delas todo aquele teor antigo, já que a gente carrega, elas podem se tornar mágicas, né? E aí lavar uma louça pode ficar uma coisa que você vai demorar meia hora aí lavando a louça. Economiza água só, se for demorar meia hora. Mas e me fala uma coisa, Augusto, por que que os homens têm mais difícil aceitação? Dessa do banho, né? Porque tem um espectro machista ao redor da sociedade e nesse espectro machista há uma dessas indicações aí nesse sentido de que os homens têm menos autocuidado, né? As mulheres é que se cuidam. E se o homem se cuida demais, ele está virando mulher, ele está ficando feminino demais. Isso é uma bobagem sem tamanho, né? Não faz o menor sentido já no século XXI, nunca fez, agora ainda menos, né?
Mas eu sim reconheço que a maioria dos homens que me chegam, eles acabam comentando isso. Poxa, no começo era difícil para mim aceitar uma coisa assim e tal, mas aí com o tempo você vai percebendo o benefício e aquilo de jeito nenhum vai enfrentar ou diminuir, nem chega perto da masculinidade, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Autocuidado faz parte da existência. Homem ou mulher, isso não importa. Ai, adorei. E aí, quinta e última? A quinta técnica é uma técnica, ela é mais difícil, tá? Ela é um pouquinho mais difícil de fazer, mas ela é a mais forte. Eu chamo ela de rescue, né? Eu costumo chamar ela de rescue porque tem muita gente que usa essa palavra para se referir. Eu já ouvi, inclusive, aqueles florais, e aí tem um floral lá que é o rescue, né? Que é aquele que quando você está no pior momento, você não sabe o que fazer, você vai lá e faz aquilo, né? Para tentar sair daquela situação. Quando é muita ansiedade, muito estresse, até mesmo muita tristeza ou muito sono, né? Então, esse rescue, ele praticamente serve para tudo. Por quê? Porque ele vai aumentar muito a sua vitalidade. Eu desafio quem está assistindo a live a experimentar e depois me contar se não deu certo, tá? Esse é um desafio que eu lanço aí. Se não deu certo, fala comigo. Eu vou Mas o que acontece? O nome... tentar, Que? eu também vou te contar. Deixa eu tentar tudo que tá passando aqui, depois eu Que te. legal, que bom, eu vou querer saber sim, por favor. Mas o Rescue, então, ele tradicionalmente na Kundalini Yoga, né? Esse é o nome que eu dei, mas na Kundalini Yoga ele é chamado respiração de fogo, né? Breath of Fire. Então, essa respiração de fogo é uma respiração rápida, bem curta e feita somente pelas narinas. Eu espero que o microfone pegue, mas ela tem esse som assim, ó. Percebe que ela é um movimento bem rítmico e que fica repetindo. O mais difícil dessa respiração é, de fato, manter equivalência entre inspiração e expiração. Se você inspirar mais do que expirar, logo você vai ficar cheia de ar, não vai conseguir mais continuar. Você vai perder o fôlego, né? Então, Esse ritmo, 3 minutos também. 3 minutos. Essa respiração de fogo por 3 minutos, ela é muito difícil. Eu confesso, assim, até para mim, ela causa aqui aqueles vácuos internos, ela é um pouco mais, leva um pouco a gente mais profundo, né? Então, 1 minutinho, se você estiver usando principalmente como rescue, né? Como essa opção aí para te tirar de uma situação negativa que você esteja, então 1 minutinho já vai te dar bastante efeito. Ela tem contraindicação e é muito importante que quem prestou atenção até agora continue prestando atenção nessa parte. Grávida não pode fazer, mulher em período de gestação não pode fazer, mulher em período menstrual, com essa respiração vai aumentar o nível de intensidade da menstruação, então também é um outro ponto a se olhar, tá bom? Não quer dizer que não pode fazer, mas tem que ter essa intuição feminina aí atrelada à prática, tá? E pressão alta. Quem tem pressão alta não pode ficar respirando assim tão rápido, porque você vai aumentar também a pressão sanguínea pelo ritmo, né? Deixa eu ver. Ah, tem gente aí falando. Ah, e a Letícia, minha aluna, mandando que funciona muito e que vale a pena praticar. A Letícia pratica mesmo e ela está aqui deixando a opinião dela de que realmente funciona. Mas é isso, a respiração de fogo, o único desafio é esse, é manter essa equivalência. Perdeu o fôlego, sentiu que não está conseguindo continuar? Para, respira fundo e começa de novo, né? E aí você marca o tempo de 1 minuto e você vai fazer só 1 minutinho. Mesmo que você parou um pouquinho, não tem problema. A hora que der 1 minuto, você para completamente. Tá. Ela aumenta muito o nível de aproveitamento do oxigênio pelo corpo. A gente respira muito melhor depois dela. Nossa, amei. Eu vou testar algo. Por favor, testem. Nossa, Ju, muito legal. Obrigada. Queria te agradecer. Não sei, queria ver com você também à vontade, lá, Fer, tem alguma coisa que eu acho que é legal para esse momento de dica, de sugestão que você queira falar. Tá super aberto aí. Que bom, obrigado. Também agradeço, estou muito feliz de estar aqui, como eu já falei. Eu não me venho assim muita coisa importante talvez para falar agora. Eu acho que
um papel de professor de yoga, né? Eu preciso também reforçar um pouco aí da categoria e dizer para quem está assistindo a gente, olha, se você ainda não experimentou uma aula de yoga, se você ainda não sabe o que é ter uma prática com o seu corpo que te leva a uma consciência, que te leva a um contato mais íntimo, né? E que não é o físico pelo físico ou a mente pela mente, sim uma simultaneidade, né? De tudo isso junto, colaborando para a sua vida melhorar. Então experimenta a sua prática de yoga, né? Dê essa oportunidade a você mesmo para entrar numa prática de yoga. Provavelmente vai ser online, né? Minhas turmas todas estão online. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser participar, pode vir nas minhas aulas. Você participa uma semaninha ali e depois você decide se matricula. Só isso já vai te trazer muita novidade na sua vida, eu tenho certeza, porque as pessoas que vêm experimentar uma vez, mesmo as que não ficam, me contam depois, eu fiz aquela aula, mas depois aconteceu tanta coisa na minha vida, depois de fazer aquela aula, sabe assim? Que às vezes não é o yoga, mas outras coisas acabam te levando a outras percepções, a outras descobertas. A Certeza. gente pode fazer uma meditaçãozinha, o que você acha? Deixa eu só te falar que surgiu uma dúvida aqui nos comentários sobre Vi aqui prática. Primeira dica. Você viu? sobre qual? Ó, ela falou da primeira respiração para acordar, eu entendi que é essa. Se solta pela narina ou pela boca? Ficou com alguma Tudo dúvida. pela narina. Tudo pela narina. Todas essas que eu ensinei são feitas 100% pelas narinas, tá? Nenhuma delas envolve a boca. E aí, assim, tem uma respiração muito boa que você puxa o ar pela boca e solta pelas narinas. Né? Essa é uma respiração que vai diminuir muito a ansiedade, a raiva, que a raiva é uma coisa muito importante de se trabalhar, é um tema à parte quase, né? Então a raiva também diminui muito e também você resfria o seu corpo. Aí você puxa o ar pela boca e solta pelas narinas, né? Inspira pela boca e expira pelas narinas. Mas essas que eu ensinei são 100% pelas narinas. Eu só vou terminar dizendo que as narinas elas têm filtros e aquecedores próprios para que esse ar chegue no nosso pulmão já preparadinho, né? Quando a gente puxa o ar pela boca, tem efeitos e consequências também. Então, não faça aí de qualquer jeito, tem que ser pelas narinas mesmo, tá? Essas que eu ensinei. Não, legal. Então vai, eu tô pronta aqui. Eu vou confessar que meditação para mim é um desafio. Aqui, Legal. tô querendo, tô precisando me desafiar. Legal, legal. Então vamos lá. Eu acho que a gente poderia experimentar uma meditaçãozinha, né? Eu guio e aí a gente fecha o olhinho um pouquinho, respira profundo um pouquinho e aí Tá, depois a gente termina. Pode ser? pode. Combinado então. Então, para quem já está aí, né, eu acho que a recomendação principal é só sentar e não encostar em nada. Eu estou sentado numa cadeira. A Gual Almeida perguntou aí quantos minutos por dia? 3 minutinhos, Gual. 3 minutinhos já vai te fazer muita diferença. Mas então, seguindo, né, já respondi a pergunta. Seguindo, então, é importante manter a coluna ereta, levar o coração assim e não encostar. Seja lá onde você esteja, não encostar em nada. E eu estou sentado numa cadeira e vou colocar as mãos em cima dos meus joelhos, perto das coxas. Se você estiver sentado no chão, sentada no chão, pode cruzar as pernas naquela postura iógica também e colocar a mão no joelho. E aí fecha os olhos agora. Fecha os olhos e respira profundo pelas narinas. Inspira e expira pelas narinas. Mantendo os olhos fechados, uma respiração bem suave. E agora você vai trazer o ar na inspiração e mentalizar a palavra inspiro. Inspire e mentalize inspiro. Quando solta o ar, você mentaliza expiro. São as duas ações da respiração. O inspirar e o expirar. Enquanto você faz essa respiração cada vez mais calma, cada vez mais lenta, você pode agora levar a sua consciência lá para os seus pés. Perceber as solas dos seus pés, perceber os dedos dos pés, o peito do pé. Essa é uma das formas mais clássicas de meditação, trazendo consciência corporal. Sinta os seus pés. Você pode se conectar com eles. Inspira e expira, leva a sua consciência lá para os tornozelos,
para as canelas e panturrilhas, percebendo aí as suas pernas e pés para baixo do joelho. A respiração segue tranquila, profunda, o coração ainda aberto, sentindo as panturrilhas, os pés. Agora inspira profundo e leva a sua consciência nos joelhos. Perceba os joelhos, não precisa movimentar, é só perceber. Levando neles a sua consciência, captando deles as sensações que surgem. E a respiração continua calma, os olhos ainda fechados suavemente. Leva a consciência sua nas coxas, perceba as duas coxas, o fêmur, os músculos das coxas, grandes músculos. Perceba essa estrutura que é rígida, que é estável, mas que também é cheia de sensações e que quase brilha no escuro dos teus olhos fechados. A respiração continua leve, profunda, para que você conduza agora a sua atenção lá aos teus quadris, percebendo o toque do teu corpo no chão, todas as partes do seu corpo que estão percebendo a gravidade, o peso, sustentando o peso da tua postura agora. As nádegas, o esfíncter, as virilhas, a região abaixo do umbigo. Inspira e expira, movimentando o seu abdômen na respiração. E agora também levando a consciência lá para o seu abdômen, percebendo os seus órgãos internos, percebendo que esse movimento suave vai trazendo e promovendo uma massagem nos órgãos. A respiração segue leve, os olhos permanecem fechados e você conduz a sua percepção lá na região do peito, na altura dos mamilos. Busca nos seus olhos fechados e no seu silêncio interno as batidas do seu coração, o som dos teus pulmões. Sinta as escápulas e toda a extensão da coluna vertebral até lá embaixo. Leva a consciência para os ombros, sinta os ombros para trás e para baixo, mantendo o seu coração aberto para a vida, para a existência. Sinta os braços também, a região dos bíceps, os cotovelos, até lá nos punhos e nas mãos, que estão completamente imóveis. Apenas as sensações é que você observa. Continua na respiração suave, leva a consciência para o pescoço e para a mandíbula, lá no pé da orelha, na nuca também, subindo por trás na cabeça, atravessa aqui pelas laterais das orelhas, chegando na maçã do rosto, envolvendo também os dentes, a boca, a língua, levando consciência lá para a ponta do seu nariz. Perceba que a ponta do seu nariz existe, mesmo ainda que a gente quase não saiba e não perceba ela. Sinta os seus olhos, que nesse fechar de olhos estão relaxados, suavizados, sem pressão. E por último, as sobrancelhas e o topo da cabeça, essa parte mais alta do corpo, justamente a parte que se tensiona lá com o seu estresse, com a sua razão exacerbada. Permitindo agora que a sua consciência percorra dos pés até no topo da cabeça na respiração. Então, quando você inspira, a sua consciência vai dos pés ao topo da cabeça. Ao expirar, da cabeça até lá nos pés. Inspira dos pés até na cabeça. O ar entra pela sola dos pés e atinge lá no topo da cabeça. Quando expira, o ar desce do topo da cabeça para sair lá pelas solas dos pés. Mais uma vez. Permaneça em silêncio por alguns segundinhos. Inspire.
Expire, bem devagarzinho, mexa os dedos das mãos e dos pés e vai com calma abrindo seus olhos, deixando a claridade entrar devagar. Muito Ai, bem. é bom. Como tá sentindo, Fer? Muito, muito, muito bom. Que bom, que bom. Lé, Eu também sinto, só de conduzir eu também sinto. Augusto, deixa eu aproveitar só Favor. mais você. Pode, por favor, vamos lá. Eu queria que você deixasse uma dica, assim, para a pessoa que quer fazer uma meditação. Como começar? Você acha que a meditação guiada, igual você fez um pouquinho com a gente, é o melhor jeito de começar? É um ótimo jeito de começar, porque a respiração guiada, ela não te deixa sozinha, né? Então, o que eu percebo que as pessoas têm dificuldade na meditação é, na verdade, uma dificuldade, vamos chamar assim, de dificuldade fantasma. Porque as pessoas acham que a dificuldade, o que na verdade é só o desafio. Então, tudo que a gente vai fazer na vida vai ser difícil, de alguma forma. Alguma coisa a gente vai ter que fazer que não vai ser só conforto e só prazer. Então, se a gente começar a correr amanhã, provavelmente a gente vai ter um trabalho árduo de aumentar a nossa resistência na corrida, aumentar o tempo de corrida, a velocidade da corrida. A mesma coisa na meditação. A meditação guiada é como ter um treinador, ali usando a metáfora do corredor, né, em vez do meditador. Então, é como você é um corredor, mas que tem um técnico aqui nos pontos do ouvido, que enquanto você corre, ele está dizendo, respira mais forte, né? Ele acompanha o teu batimento cardíaco, acompanha a respiração, para ir ditando ali as técnicas que ele sabe e que já sabe que você também vai ter que ser desafiado nelas. Sem a meditação guiada, você vai por si só, né? Mas isso não significa que pode dar errado. Não tem como dar errado. A única questão é que na guiada você vai usar ali a condução de alguém. E sozinho você ganha mais independência. Então eu acho assim, que se você quer começar e está sentindo dificuldade, já experimentou e está sentindo dificuldade de fazer sozinha, sozinho, então procura uma meditação guiada, né? Então, aula de yoga, de novo eu digo, né? Aulas de yoga são meditações guiadas do começo ao fim, né? Não, a gente não separa uma coisa da outra. E outras tantas aí oportunidades que a gente tem de meditar de forma guiada. E, em paralelo, seguir experimentando e praticando a meditação em silêncio. É aquela meditação que a gente não precisa de mais nada, só ouvir e se atentar à respiração. Ai, amei. Muito legal, Augusto. Agora sim, vou te agradecer. É verdade. Eu paro, né? Eu falo um pouquinho mais, um pouquinho mais. Mas obrigada pela sua disposição, obrigada pelas técnicas. Vou deixar aí o recado para todo mundo que acompanha a live. Quem quiser, depois conta para a gente, conta para o Augusto, né? Como que foi, Por fez, favor. sentiu. E aí eu queria agradecer também o Toninho, o pessoal do Toninho. Adorei conduzir aqui essa live, participar com vocês. Vocês tenham gostado também. Quem sabe em breve estaremos aí com mais diferentes para vocês, tá bom? Com Beijo. certeza. Muito obrigado, Fer. Um beijo, uma boa noite para todo mundo que estava aqui. O pessoal já está respondendo aí que gostou. A gente agradece muito a presença. Também agradeço o Toninho pela oportunidade. Você, Fer, que conduziu perfeito, né? Fez perguntas muito boas. Muito obrigado. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima, sem dúvida. Até. Tchau, tchau. Tchau.